Esse salmo pode ser visto tanto do aspecto histórico, porque o povo judeu foi realmente levado cativo para a Babilônia, uma parte deles, e eles passaram por isso aqui. Na verdade, isso aqui é uma descrição do que eles devem ter passado, embora aqui pode parecer profético, né? Porque eu não sei em que data foi escrito esse salmo, mas de qualquer maneira eles tiveram tempo, ou teriam depois um tempo de exílio na Babilônia, e a gente vê isso nos outros profetas, Isaías, Jeremias. Eles nos falam desse exílio, desse cativeiro na Babilônia. E eles se encontram, e também isso aqui é uma figura, ou uma profecia, do que acontecerá com o remanescente judeu fiel durante a tribulação, durante a grande tribulação. Eles serão impedidos de ir à sua cidade, de ir à sua Jerusalém, que eles amam tanto, e eles vão então chorar, vão lamentar, e serão privados também das alegrias de estarem em Jerusalém. Aqui ele fala que, versículo 6, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Nós sabemos que quando os judeus estiverem nessa situação de impedidos de desfrutar de Jerusalém, a Babilônia estará formada aqui na terra e será o sistema religioso humano. Como houve uma Babilônia, uma cidade, um reino, haverá também essa Babilônia. Lá em Apocalipse nos fala da grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, e nós hoje vemos indícios de que isso é um sistema religioso encabeçado por cristãos nominais que irão perseguir o povo judeu, os judeus fiéis. Isso já aconteceu na história, né? A gente tem aí o registro da Idade das Trevas, dos tempos medievais, e mesmo depois da Reforma, os judeus foram perseguidos, tanto por católicos como por protestantes, e serão muito mais no futuro. Aqui fala também de Edom. Edom não tem nada a ver com Babilônia, mas também é um inimigo de Israel. E quando a gente lê Jeremias, cada capítulo é um povo, que ele fala as profecias contra cada povo. Nós vemos uma lista de povos que serão julgados pela maneira como eles trataram Israel. Tem um versículo que o Senhor fala, eu acho, não sei se é em Números ou é em Êxodo, que Deus iria contar as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Talvez seja Gênesis. Num certo sentido, todas as coisas no mundo, elas têm a ver com Israel. Israel é como se fosse um ponto de referência para Deus. Como as nações tratam Israel é a medida em como elas serão julgadas. Lá nos Evangelhos, em Mateus 25, nos fala do dia que o Senhor volta para julgar as nações, é o julgamento das nações, e ele julga as nações em conformidade com o modo como elas trataram dos pequeninos irmãos. Então ele separa os bodes das ovelhas, e ele diz às ovelhas que quando ele teve sede, elas deram de beber, quando ele teve fome, quando ele sentiu frio, abrigaram, etc, etc. E elas perguntam, mas quando nós fizemos isso? E o Senhor responde, quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos. Os irmãos do Senhor, os pequeninos irmãos do Senhor, são esse remanescente de judeus. E do mesmo modo, as nações, os bodes, que são as nações que não acolheram os pequeninos irmãos, que perseguiram os pequeninos irmãos, serão julgadas ali nesse dia que o Senhor vem para reinar. Não é o juízo final, é o julgamento das nações, e as nações serão julgadas de acordo com o modo como elas trataram a nação de Deus, que é Israel. Agora, esse salmo também não deixa dúvida nenhuma
quanto à vocação de Israel e a diferença, o contraste imenso que existe entre Israel e igreja. Embora grande parte da cristandade, principalmente protestante, católica e as mais tradicionais, denominações mais antigas, mais fundamentalistas, apesar de considerarem que a igreja é uma evolução de Israel, Israel foi melhorando e se tornou a igreja hoje. Essa é a ideia. E que não existiria então um Israel com o qual Deus iria lidar no futuro e dar todas as promessas, cumprir todas as promessas que fez. Essa é a ideia que existe na doutrina fundamentalista católica e protestante. Mas basta a gente olhar o versículo 9 para ver que isso não tem nada a ver com a igreja. Esse povo que Deus separou hoje, um povo celestial que não tem interesses aqui na terra, jamais sairia da boca desse povo, vamos dizer assim, com endosso de Deus, uma frase como essa aqui do versículo 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O que é isso? Pegar um bebê pelas pernas e bater numa pedra com a cabeça do bebê, virar ele e bater com a cabeça numa pedra. Esse tipo de pensamento, que está muito de acordo com os Salmos, porque nós vemos um povo terreno, lutando pelos seus direitos na terra, esperando vingança de Deus contra os seus inimigos terrenos, então está muito de acordo com Israel, mas nada a ver com o povo celestial. Que Jerusalém que nós, igreja, perdemos. Esse engano é o que gerou as cruzadas, por exemplo, as várias cruzadas, né? Aquelas excursões onde morriam milhares de pessoas que saíam da Europa para libertar Jerusalém do poder dos muçulmanos, dos mouros, e milhares de pessoas morriam naquelas cruzadas, naquelas batalhas. Eles queriam libertar a cidade, uma cidade de pedras, uma cidade que Deus, no momento atual, rejeitou, uma cidade cujo templo o Senhor Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E ainda assim iam lá para libertar Jerusalém, para libertar uma cidade terrena. Mas nós lemos no Novo Testamento, a nossa cidade ou a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos também o Senhor Jesus. Isaías capítulo 15, capítulo 13. Isaías capítulo 13. Esse capítulo fala do que está reservado à Babilônia. No capítulo 12 de Isaías, o povo é restaurado, o povo judeu, e no capítulo 13, Babilônia então é condenada. E isso aqui existe um paralelo a esse capítulo lá no Apocalipse também, quando fala, saí dela, povo meu. No versículo 9, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr fim à terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. A Babilônia profética, ela abrange a Europa. E nesses juízos que vão cair sobre a Europa, que é justamente onde foi o berço da cristandade, depois, durante a Reforma também, e antes, até durante todo o tempo do catolicismo, a Europa será julgada. E aqui esse versículo 12, isso aqui fala de como ficará aquela terra no milênio. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças
E agora vem aqui a referência ao versículo 9 do Salmo 137. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Todo esse capítulo aqui nos fala de Babilônia e efetivamente também, geograficamente, da Europa, que é como vai ficar no versículo 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transformou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Essa é a sina de Babilônia, a saber, a sina do sistema religioso humano que hoje é encabeçado por cristãos professos, que será o principal algoz, né, do povo judeu, do remanescente judeu durante a grande tribulação. O capítulo 47 também de Isaías tem essa profecia contra a Babilônia, e ela é interessante que a disposição de Babilônia, o sentimento de Babilônia, é muito semelhante ao sentimento de Laodiceia. Quando Laodiceia diz, eu sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, nós sabemos que Laodiceia é o último estado da igreja, ou do testemunho cristão na terra, antes do arrebatamento, e antes que o Senhor vomite de sua boca esse testemunho que falhou miseravelmente aqui na terra. Em Isaías 47, versículo 7, aqui mostra o sentimento de Babilônia. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. E em toda a sua força virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Lá em Apocalipse, se a gente for em Apocalipse, acho que é 18, né? Nós vemos bem a descrição dessa Babilônia. Versículo 8, versículo 7, Apocalipse 18, 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Como diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Tem um versículo também que fala da multidão das feitiçarias. O versículo 2 de Apocalipse 18 é uma resposta à parábola de Mateus, da grande árvore. A parábola do semeador e depois da grande árvore. A gente sabe que a parábola do semeador, as aves, que são emissários de Satanás, vêm e arrebatam a semente que caiu à beira do caminho. E depois na parábola da grande árvore que nasceu a partir de uma pequena semente de mostarda, as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. E esse é o estado da cristandade professa, já hoje, né? Onde emissários de Satanás estão confortavelmente instalados nos ramos da cristandade. Isso é muito fácil de ver, né? Basta ligar a TV e é possível já perceber isso. E no versículo 2 de Apocalipse 18, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada
de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Versículo 23 também, que fala das feitiçarias e das... versículo 23 de Apocalipse 18: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. É interessante, ele faz essa menção, e a gente pode conectar isso com aquela passagem que o Senhor fala em Mateus 14, e casar-se-ão e se darão em casamento, até que veio o dilúvio, né? Como casávamos, se dávamos em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Nós vemos aqui que a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Essa palavra feitiçaria no grego tem alguma coisa a ver com farmácia. Eu não sei grego, mas eu li alguma coisa que a raiz dessa palavra é a mesma de farmácia, então isso pode até ter alguma conotação de droga ou alguma coisa assim. Se a gente pensasse como homem, né, aqui tem um povo, eles são reféns em Babilônia, eles têm saudade da sua terra, eles são obrigados a cantar, ou pelo menos pedem que eles cantem as canções da sua terra. O que esse povo devia fazer? Pegar nas armas e lutar e conquistar a sua liberdade e se livrar daquela escravidão. Esse seria o pensamento lógico, né? Mais heróico até, pensar eles escapando de Babilônia. Mas a questão é que eles estavam em Babilônia, isso historicamente falando e também profeticamente falando, porque Deus permitiu aquilo. Era uma disciplina. Eles saírem de Babilônia por conta própria, de moto próprio, seria a mesma coisa que um pai colocar o seu filho de castigo no quarto e o filho pular a janela. O que ele fez? Ele desobedeceu ao seu pai. Ele não ficou no lugar que seu pai o colocou. Quando a gente lê lá para entender um pouco isso, em Jeremias é um profeta que sofreu muito por causa dessa questão de Babilônia. Porque quando foram levados os cativos para a Babilônia, Jeremias foi considerado inimigo pelo seu próprio povo. Porque ele afirmava que era assim mesmo, eles tinham que ir para a Babilônia. E que não deviam se preocupar com Babilônia, porque haveria um tempo, aqui é Jeremias 29, ele manda uma carta para os cativos de Babilônia, no capítulo 29 de Jeremias, e para eles não darem atenção aos falsos profetas que estavam dizendo que eles tinham que sair de Babilônia, que eles iam sair de Babilônia e Deus ia tirá-los dali imediatamente ou coisa assim, porque no versículo 10, Jeremias 29, 10, ele diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque eles estavam tendo esse problema dos profetas que se levantavam em Babilônia, os falsos profetas, entre o próprio povo, e queriam desfazer o que Deus tinha feito. E existe aqui também uma exortação para nós hoje, porque de um certo sentido nós estamos também fora da nossa Jerusalém celestial, da nossa terra. Nós temos saudade da nossa terra, onde nós nunca estivemos, mas nós sentimos saudade do lugar, que é a presença do Senhor. E o que fazer aqui enquanto estamos nesse desterro, né? Lutar contra as condições ou os governos, protestar, fazer passeata, fazer manifestações,
Eles poderiam lá em Babilônia fazer passeata, manifestação ou alguma coisa assim, não sei até onde eles sobreviveriam a isso, mas de qualquer maneira, o que Jeremias diz a eles da parte de Deus é algo totalmente contrário. No mesmo capítulo 29, ele manda uma mensagem no versículo 4 a esses cativos de Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus fez. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles tinham que ajudar a Babilônia a prosperar. É estranho isso. A terra do inimigo, aqueles que destruíram, que ele fala aqui no Salmo 137, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas Deus tinha essa disposição para com eles. Eles tinham que se estabelecer ali em Babilônia e orar pela paz da cidade. Eu acho, versículo 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Era para orar pela própria cidade do inimigo, porque Deus os tinha levado ali. Quando nós vemos hoje cristãos se rebelando contra as autoridades, contra tudo, fazendo greve, fazendo passeata, nós podemos pensar, não leram a carta de Jeremias. A carta de Jeremias não chegou a eles. Porque nós estamos num território que não é do cristão, não é nosso. Nós somos estrangeiros em terra estranha. Como Abraão, nós não temos o espaço para colocar o pé. Mas ainda assim é para buscarmos a paz e não a guerra, a luta, a discórdia do lugar onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos deixa nesse momento. E aguardar o momento, os 70 anos que ele fala aqui. Passados 70 anos, virei a vós. Isso, obviamente, falando em sentido figurado a nosso respeito, né? Mas virei a vós, o Senhor virá e nos levará no seu devido tempo. E essa é a esperança do cristão, e essa será também a certeza daquele remanescente, embora muito maior sofrimento e tribulação, eles vão aguardar o Senhor voltar para tirá-los daquela situação.